Imagina a seguinte cena. Pensa num grupo de engenheiros, tipo debruçados sobre uma planta arquitetônica impecável. No papel, o cálculo tem uma precisão invejável, sabe? Uhum, tudo perfeito. Exato. As linhas são perfeitamente retas, a matemática fecha com elegância, as estruturas parecem, assim, indestrutíveis. Aí, com algumas canetadas e um escritório super confortável, eles decidem reestruturar uma cidade inteira. É um processo limpo, né? Puramente lógico. É, mas o papel aceita tudo, né? No mundo das ideias, lá nas planilhas e nos gabinetes, não existe atrito nenhum. O controle que esse projetista acha que tem sobre a realidade parece ser absoluto. Pois é. Mas aí a lente da nossa câmera desce daquele escritório acarpetado direto para o canteiro de obras, no mundo real. E o que a gente vê não são trabalhadores unindo forças para construir o amanhã. Nossa, longe disso. O cenário é de pessoas marretando as próprias fundações, roubando os tijolos uns dos outros, e os mestres de obras simplesmente ignoram as leis mais básicas da física, da gravidade, da sobrevivência. Aquele plano perfeito que foi desenhado com tanto rigor vira um colapso total e sangrento. Essa imagem ilustra perfeitamente assim o fenômeno que acontece quando uma burocracia fria, totalmente baseada em abstrações, bate de frente com a realidade humana, que é caótica, complexa e imprevisível. Com certeza. Não é só que o plano dá errado, sabe? É que a própria tentativa de impor essa ordem artificial acaba gerando uma desordem ainda mais destrutiva. E é exatamente essa mecânica do caos que a gente vai investigar fundo no nosso mergulho de hoje. A nossa missão nessa análise profunda é examinar como políticas extremas de reestruturação podem sair do papel, com as melhores justificativas oficiais, e virar pura anarquia e tragédia humana. E para ilustrar isso, a gente vai usar como estudo de caso um dos momentos mais brutais e mais bem documentados do século XX, que é a coletivização forçada e a campanha de descolaquização na União Soviética, ali entre 1929 e 1933. Isso. E as nossas fontes de hoje são trechos históricos incrivelmente detalhados que mostram as engrenagens do terror stalinista, focando especificamente nessa repressão implacável contra os camponeses. São documentos bem pesados, tá? Relatórios da própria polícia política, relatos da época que revelam a anatomia de um sistema, tentando literalmente remodelar a estrutura social e econômica de um continente inteiro na marra. E antes da gente dar o próximo passo, acho que vale um aviso de navegação fundamental para quem nos acompanha. O material que vamos explorar hoje contém um conteúdo político-histórico extremamente denso sobre o comunismo. É importante frisar isso. Sim, o objetivo absoluto dessa nossa conversa não é de jeito nenhum tomar partido, levantar bandeira ideológica ou endossar qualquer visão política de hoje em dia. A missão aqui é olhar para a história de forma puramente clínica. Exatamente. A gente vai relatar e explorar com total imparcialidade os fatos, as políticas que foram implementadas e as consequências cruas que estão documentadas nas fontes originais. A intenção é dissecar a anatomia do desastre, sabe? Entender como a máquina funcionou, independente da ideologia por trás dela. Perfeito. Com isso estabelecido, a grande pergunta que vai guiar a nossa jornada é esta. Como que um plano governamental grandioso, criado em tese para modernizar a agricultura de um país gigantesco, terminou com funcionários do Estado roubando travesseiros de crianças e milhares de pessoas abandonadas para congelar até a morte numa ilha deserta? Caramba! E para entender como esse nível de absurdo tomou conta das aldeias, a lógica obriga a gente a começar pelo topo da cadeia de comando. A gente precisa observar como essa repressão foi friamente desenhada no papel e aprovada lá em Moscou, muito antes do primeiro tiro ser disparado. Então vamos desempacotar isso. O relógio começa a correr mais rápido em novembro de 1929. As fontes mostram um relatório do Vyacheslav Molotov, que era uma figura central do governo, exigindo um ritmo acelerado, quase desesperado, para coletivizar as terras. E a premissa era tipo, olha, faltam poucos meses para a primavera, então a gente precisa de um avanço decisivo agora. Isso. E aí, logo na sequência, em dezembro, o próprio Stalin faz uma declaração pública que soa como um trovão, anunciando a liquidação dos kulaks enquanto classe.
E é nesse exato momento que a burocracia do terror ganha os contornos matemáticos que beiram o surreal. É muito importante frisar que a palavra liquidação nesse contexto histórico não tinha nenhum verniz metafórico. Não era força de expressão. De jeito nenhum. Tratava-se de um projeto de erradicação física e social mesmo. Para fazer isso funcionar, eles formaram uma comissão especial para lidar com os tais kulaks, que na teoria da época seriam os camponeses um pouco mais prósperos ou pequenos proprietários que supostamente exploravam o trabalho dos outros. Tá, e como eles organizaram isso na prática? A solução burocrática foi dividir os seres humanos em 3 categorias extremamente rígidas. A primeira categoria foi rotulada como contra-revolucionários. O destino deles era sumário: prisão imediata, execução em caso de qualquer resistência, confisco total de bens e o envio das famílias para campos de trabalhos forçados. Ou seja, uma sentença de morte ou de escravidão ditada assim quase instantaneamente. Exato. Aí tinha a segunda categoria, que englobava aqueles que o Estado identificava como uma oposição menos ativa, mas que ainda eram carimbados como arqui-exploradores. A punição para eles era prender os chefes de família e deportar todos os parentes para regiões inóspitas e isoladas do país. Nossa. E a terceira? A terceira, curiosamente, era formada por aqueles considerados leais ao regime, mas que, pelo azar deles, pertenciam a essa classe indesejada. Eles iam sofrer uma realocação para terras marginais. Terras ruins, no caso. Sim, terras áridas que exigiam desmatamento, drenagem, que ficavam totalmente fora das zonas produtivas que estavam sendo coletivizadas. E aqui entre o detalhe administrativo que mais me deixa perplexo lendo esses documentos. O decreto não só criava categorias, ele estabelecia uma cota fixa. O texto dizia que a quantidade de produtores a serem liquidados tinha que ficar estritamente na margem de 3 a 5% da população camponesa de uma região. É uma matemática muito fria. Muito. Isso soa assustadoramente familiar com um plano de demissão em massa numa grande corporação hoje em dia. Sabe aquela reestruturação onde a matriz manda um e-mail dizendo, olha, precisamos cortar 5% da força de trabalho da filial até o fim do trimestre para bater a meta. Nossa, sim, a analogia é perfeita. O que intriga é, como que autoridades de altíssimo nível podiam ter essa miopia de achar que uma cota rígida de 3 a 5% ia ser aplicada de forma cirúrgica na realidade rural, que sempre foi um caos orgânico? A analogia corporativa é excelente, mas tem uma diferença letal aí, né? Numa reestruturação de empresa, o corte na planilha tira o teu crachá e o acesso ao prédio. Na burocracia do terror, de 1930, essa cota cortava a liberdade, a propriedade e, quase sempre, a vida da pessoa. É um peso totalmente diferente. Com certeza. E a grande miopia que a gente nota nas fontes é essa crença cega na própria onipotência do Estado. Quando você reduz a complexidade de milhões de vidas a um percentual num decreto, você apaga a dinâmica local. A ordem assumia que existiam exatamente 5% de camponeses ricos ali, prontinhos para serem identificados. Só que não era assim. Não, a realidade do campo soviético já era de uma miséria profunda. Eles já vinham de anos de requisições de grãos e impostos absurdos. E aí que o plano bate de frente com a realidade. O poder central precisava que essa meta fosse atingida de qualquer jeito, então eles delegaram a execução lá na ponta para chamadas troicas e para umas brigadas de choque. E a composição dessas brigadas é reveladora. Muito. Tem um aliado próximo do Stalin, o Sergo Ordjonikidze, que deixou registrado como isso funcionava. Como quase não tinha membro formal do partido nas aldeias, eles pegavam um jovem militante fanático qualquer, juntavam com 2 ou 3 camponeses muito pobres da região e davam para esse grupinho poder absoluto sobre a vida e os bens de todos os vizinhos. Cara, é a receita perfeita para catástrofe. Total. A instrução para essas brigadas inexperientes era categórica. Coletiviza tudo e prende a cota de kulaks. Mas, na prática, como você define quem é o camponês rico no meio de uma aldeia faminta? Todos aqueles critérios técnicos de quantos cavalos ou hectares a pessoa tinha, que o partido debateu a década inteira, viraram pó. Ninguém ali tinha sinal de riqueza, não tinha latifundiário de cartola para prender. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se não dava para ver a riqueza a olho nu,
Essas brigadas, que estavam desesperadas para bater a cota de Moscou, começaram a apelar para qualquer coisa. As fontes falam do uso de listas de impostos velhas, totalmente desatualizadas. Sim, listas de anos atrás. Pior ainda, o destino das pessoas passou a ser decidido por pura denúncia de vizinho querendo vingança ou querendo saquear o outro. A ordem oficial dizia que os bens confiscados tinham que ser inventariados para o Estado, mas o que rolou foi uma pilhagem generalizada. Tinha até um lema informal nas aldeias que era, aspas, comamos e bebamos, tudo é nosso. E os detalhes dessa pilhagem, que foram registrados pela própria Polícia Política, GPU, mostram uma falência moral absoluta. Eles não estavam confiscando tratores ou celeiros cheios de trigo. Não mesmo? Os relatos descrevem essas equipes invadindo as casas, no meio do inverno, arrancando as roupas do corpo das pessoas e deixando famílias inteiras só de cerola na neve. Eles roubavam sapato velho, esburacado, pacotinho de chá super barato que valia uns 50 copeques, até roupa íntima usada entrava na lista de bens confiscados do inimigo do povo. Tem um relato que não sai da minha cabeça. As brigadas chegaram ao cúmulo de roubar os pequenos travesseiros que ficavam debaixo da cabeça das crianças enquanto elas dormiam. Meu Deus! E não era só ganância. Tinha um sadismo, um prazer em destruir. O documento fala de membros da brigada pegando caixa, que é um mingauzinho que estava cozinhando ali no forno, e esfregando de propósito nas imagens religiosas das casas antes de quebrar tudo. Nossa, além desse sadismo, tinha a corrupção ali na hora. O que não cabia no bolso deles, eles leiloavam na praça a preços ridículos. Uma casa inteira de madeira vendida por 60 copeques. Uma vaca por 15. E quem comprava? Os próprios membros da brigada ou os parentes deles. E como não tinha riqueza real, o alvo mudou. Os dados mostram que entre 80% e 90% dos atacados não eram kulaks coisa nenhuma. Eram os chamados seredniak, a grande massa de camponeses de classe média baixa que só estava tentando sobreviver. Mas olha só, isso levanta uma questão crítica sobre a narrativa deles. Se a ideologia inteira do Estado era confiscar propriedade para enriquecer o fundo coletivo e financiar o futuro, por que as brigadas estavam agindo igual um sindicato do crime? Roubar roupa íntima de criança e vender vaca a preço de banana não financia usina siderúrgica, né? É. A ideologia não devia ter barrado esse nível de baixeza? Era uma constatação amarga sobre o poder sem limite, sabe? A ideologia nesse cenário serviu só como um verniz retórico, uma licença para fazer o que quisesse. Quando você dá poder absoluto sobre a vida do outro sem supervisão e ainda exige o cumprimento de uma meta inatingível porque a cota de 3 a 5% tinha que ser batida, senão a própria brigada era punida, a moralidade desintegra em questão de dias. Vira o caos. Sim, virou licença para ganho pessoal e para resolver rixa antiga. Os motivos para a deportação são bizarros. Gente mandada para a Sibéria porque vendeu um saco extra de grão no ano anterior, porque tinha 2 bules de chá em casa, ou o grande crime de matar um porco escondido de noite para alimentar os filhos e não entregar a carne para o governo. Teve aquele cara que foi exilado só porque um tio distante tinha sido do exército do Tsar décadas antes, não foi? Exatamente. Esse nível de loucura. A máquina de bater meta perdeu tanto controle que as fontes relatam um camponês que foi preso por uma brigada sob a acusação de ser um explorador perigoso, sendo que ele mesmo era membro ativo de outra brigada de confisco na mesma cidade. É o absurdo engolindo a si mesmo. Total. E claro, diante de saques, violência e do roubo do leite das crianças, a população rural não foi pro matador em silêncio, né? A panela de pressão explodiu. A resistência virou feroz. Sim, os relatórios confidenciais da GPU mostram uma guerra civil não declarada. O salto foi meteórico. Em janeiro de 1930, eles registraram 402 revoltas. No mês seguinte, passou de 1.000. Em março, a situação saiu do controle e pulou para 6.528 revoltas. E no desespero, os camponeses mostraram uma inteligência tática impressionante. Uma das táticas mais engenhosas que a gente leu foi a decisão de colocar as mulheres na linha de frente dos protestos. Genial e triste ao mesmo tempo. Pois é, multidões de mulheres marchando para impedir o fechamento das igrejas ou bloquear os portões onde o gado estava preso.
A esperança cruel era que os soldados hesitassem em atirar num grupo só de mães e esposas. Aham. E mesmo com essa barreira moral, a violência foi extrema. Lavradores armados só com forcado e machado enfrentando força militar. As estatísticas dizem que mais de 1.500 funcionários do governo foram mortos ou espancados nessa época. E a magnitude dessa rebelião assustou Moscou, né? Ficou óbvio que o fornecimento de comida para as cidades ia colapsar e gerar fome nos centros industriais. Então eles tiveram que puxar o freio de mão. E a forma como Stalin lidou com essa crise que ele mesmo criou é uma aula de manipulação política. Nossa, nem me fale. Em 2 de março de 1930, ele publica um artigo nos jornais que ficou famoso como A Vertigem do Sucesso. E essa manobra é brilhante e terrível. Pensa num CEO de hoje em dia. Ele aprova uma política desastrosa de cortes. As fábricas param, as ações despencam. Qual é a reação dele? Ele lança uma nota para a imprensa culpando os gerentes de nível médio. Exatamente isso. Ele diz: "Eu jamais aprovei isso. Nossos líderes regionais é que ficaram deslumbrados, embriagados com o sucesso e cometeram excessos. Foi milimetricamente isso que a cúpula soviética fez." A analogia capta perfeitamente a malandragem burocrática. O artigo transferiu toda a culpa do banho de sangue para os agentes locais, os mesmos que estavam sendo ameaçados por Moscou para bater as cocas e reais. E o efeito disso nas aldeias foi imediato. Só em março de 1930, sentindo que a repressão perdeu o apoio do líder, mais de 5 milhões de camponeses simplesmente fugiram dos kolkhozes. Os kolkhozes eram aquelas fazendas coletivas, né? Isso, onde na propaganda todo mundo dividia a prosperidade. Mas na prática tinham virado campos de servidão onde o Estado era dono de tudo. O êxodo foi gigante. Mas a história mostra que esse recuo de Moscou foi só uma manobra de relações públicas, uma pausa. A máquina punitiva já tinha capturado muita gente. E a questão é, o que aconteceu com as dezenas de milhares de pessoas que já tinham sido presas e colocadas naquela fatídica primeira categoria? Pois é, eles não evaporaram. O país estava falindo. Eles não iam soltar essa galera. De jeito nenhum. O que aconteceu foi que essas pessoas viraram o combustível de uma nova engrenagem econômica. No verão de 1930, o Estado começou a expandir freneticamente a rede de campos de trabalhos forçados. Esse foi o embrião do Gulag. Caramba. Regiões super remotas, tipo as ilhas Solovki, no norte, Arcangelsk e a Sibéria, começaram a receber trens lotados. E para você ter ideia da fome do Estado por essa mão de obra, em cerca de 1 ano e meio, o exército penal saltou de 40 mil para 140 mil prisioneiros. É uma escalada brutal. E o que os documentos iluminam é como o Estado ficou totalmente dependente dessa massa escrava para fazer projetos de infraestrutura megalomaníacos. Projetos que seriam impossíveis de pagar com salário normal. Com certeza. O exemplo mais trágico é a construção do canal do Mar Báltico ao Mar Branco. Pensa na escala. 227 quilômetros rasgando rocha granítica no norte gelado da Rússia. E não foi com máquina a vapor moderna. Foram pelo menos 120 mil prisioneiros usando enxada, pá e carrinho de mão de madeira. E o que é fascinante no sentido mais sombrio da palavra é ver a metamorfose do sistema. O governo precisava de capital estrangeiro para comprar maquinário do Ocidente, tipo tratores. Para conseguir esse dinheiro, precisavam exportar madeira e ouro. Mas quem ia voluntariamente para a Sibéria derrubar a árvore no gelo? Ninguém. Ninguém em sã consciência. Então o sistema penal deixou de ser só repressão ideológica e virou a espinha dorsal econômica para subsidiar a industrialização. Extração de madeira, mineração, barragens. O orçamento nacional passou a depender desses corpos condenados. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Levanta uma dúvida que muda tudo. A desculaquização foi realmente um expurgo ideológico ou virou só uma desculpa muito conveniente para arrumar mão de obra gratuita que o Estado precisava para construir os delírios de grandeza dele? Os historiadores percebem que as duas coisas se fundiram. A urgência econômica começou a ditar o ritmo do terror. Ter mão de obra descartável criou um incentivo para as autoridades manterem as prisões lá no alto. O raciocínio era tipo, a gente tem floresta para derrubar, não pode faltar prisioneiro. A matemática tem que fechar.
Isso. O terror se justificou no balanço financeiro. Mas se a primeira categoria para os campos de trabalho dá lucro, o destino das categorias 2 e 3 revelou uma incompetência tão grande que gerou o colapso logístico do Estado. Estamos falando de mais de 1.800.000 pessoas deportadas. Famílias, idosos, recém-nascidos. O Estado subestimou grotescamente o que era preciso para mover uma metrópole inteira de lugar. As fontes chamam isso de deportação-abandono. Não era um assentamento, era uma anarquia fatal. Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica nítida a hipocrisia. De um lado, em Moscou, as regras eram estritas. O regulamento dizia que cada família podia levar exatamente 480 quilos de bagagem, calculando milimetricamente o vagão. Super organizado no papel. Super, mas na realidade das estações ferroviárias era um improviso letal. Trens imundos ficavam esquecidos nos desvios por semanas no meio do inverno. O sofrimento era tanto que os civis que moravam perto das estações arriscavam a pele escrevendo cartas para Moscou. Chamando de massacre dos inocentes, né? Sim, implorando por intervenção porque viam todo dia cadáveres de crianças e idosos sendo tirados dos trens, mortos de frio e tifo. É um nível de falência estrutural que destrói de vez aquele mito do Estado totalitário altamente eficiente. O contraste é surreal. Como um governo consegue ser tão eficiente para prender dezenas de milhares de pessoas no meio da noite com rigor robótico, mas na hora de dar uma única enxada ou organizar uma carroça para transportar essas pessoas, o sistema fracassa de forma patética. É que a eficiência deles era só para destruir o tecido social, não para construir nada viável. O abismo logístico era tão bizarro que tem um relatório da Sibéria Ocidental enviado para a capital em tom de desespero. O que dizia? Eles alertaram, olha, para deslocar centenas de milhares de deportados por 370 quilômetros de estrada de terra, a gente precisaria confiscar 28 mil cavalos. Se a gente fizer isso, a gente tira todos os animais da economia local. Não vai sobrar um cavalo para o plantio e a região inteira vai morrer de fome no ano que vem. Meu Deus. E a consequência de cruzar essa crueldade metódica com essa incompetência culmina no cenário mais horrendo das nossas fontes, que é a tragédia da ilha de Názino, em maio de 1933. Para quem nos ouve e não conhece, é um relato que desafia a compreensão. O Estado pegou mais de 6.000 pessoas, a maioria presa em Moscou e Leningrado, só por problema de documentação. Civis urbanos. Jogaram essa galera toda em balsas e, sem nenhum planejamento, simplesmente despejaram as 6.000 pessoas numa ilha fluvial completamente selvagem e desabitada na Sibéria. O desamparo foi absoluto. A ilha não tinha uma cabana sequer, era puro pântano. E no dia seguinte ao desembarque bateu uma tempestade de neve. Imagina 6.000 pessoas da cidade com roupa de primavera largadas no meio do nada. Eles não receberam um machado, nem cobertor, nem semente. Nada. A única defesa deles contra a neve era tentar acender fogueira com um galho molhado. A letalidade foi absurda logo de cara. Os registros falam de 35 a 40 pessoas morrendo por dia de hipotermia e fome, logo no começo. E a pergunta que martela é: para quê? Qual foi o grande salto econômico disso? O plano no papel dizia que eles iam desenvolver regiões inóspitas e gerar riqueza para o Estado. Mas a rentabilidade desse abandono foi abaixo de zero. É impossível cultivar a Sibéria usando a unha enquanto se morre de fome na neve. É verdade. Aquela operação colossal foi só um imenso cemitério a céu aberto, para satisfazer a necessidade burocrática de dar baixa numa diretriz. E é daí que a gente tira o peso real dessas lições. Esse mergulho não é só uma aula de história agrária dos anos 30, é uma aula assustadora sobre os mecanismos da desumanização. Tem um conceito chamado violência administrativa, quando você reduz a vida humana a uma cota numa planilha ou a uma categoria abstrata, você constrói a arquitetura moral para normalizar qualquer abuso. Perfeito. A matemática atua como um anestésico, né? Exato. Ela remove a empatia e a responsabilidade das costas de quem dá a ordem e de quem executa. É uma diferença de percepção quase esquizofrênica. O abismo entre você olhar para um pai tremendo de frio protegendo o filho, versus olhar para um memorando e ver só uma unidade estatística da meta de 5%.
O carimbo no papel transforma o roubo da bota de um camponês num confisco cívico. Ele transforma a morte de crianças numa realocação estratégica. A abstração deixa a barbárie digerível. Você tocou no nervo da questão. A burocracia pulveriza a culpa. O engenheiro lá em Moscou, que calcula a cota de 5%, nunca suja a mão de sangue e dorme achando que resolveu um problema macroeconômico. Na outra ponta, o guarda que confisca o travesseiro da criança diz para si mesmo que só está cumprindo ordens e não tem autonomia para questionar. A cadeia de comando é um escudo perfeito. Ninguém se sente culpado enquanto a engrenagem tritura as pessoas. E essa dinâmica sombria leva a gente para um pensamento crucial para deixar ecoando na mente da nossa audiência hoje. Claro que os anos 30 na Sibéria parecem um passado distante. Mas a forma como a gente organiza a sociedade evoluiu de um jeito curioso. Hoje a gente vive a era de ouro dos grandes sistemas impessoais. A gente vive na era dos algoritmos preditivos, do Big Data, dos sistemas de pontuação de crédito social, né? Inteligência artificial decidindo desde empréstimo até probabilidade criminal. E não dá para negar que esses sistemas de hoje formam uma infraestrutura de categorização muito mais invisível e assustadoramente mais eficiente do que aquelas listas de impostos rabiscadas no papel. Com certeza, a capacidade de rotular atingiu proporções matemáticas que eles nem imaginavam. Exatamente. O método ficou sofisticado, mas a mecânica da abstração continua a mesma. Então fica a reflexão inevitável para todos nós. Até que ponto os sistemas corporativos, as plataformas ou os governos tecnológicos de hoje ainda enquadram e marginalizam silenciosamente vidas reais, baseando-se só em métricas frias? É uma ótima provocação. Até que ponto a gente está delegando a nossa moralidade para decisões automatizadas que são impecáveis na nuvem, mas que estão totalmente desconectadas do sofrimento das pessoas no mundo real? Voltando lá no início. A planta e as planilhas continuam parecendo belas e perfeitas na tela. Mas e quando a câmera desce para o canteiro de obras da vida contemporânea, quem é que está pagando o preço, muitas vezes de forma invisível, para garantir que a matemática e estatística feche no final do mês? Fica essa provocação profunda sobre o peso das abstrações para quem nos acompanhou até aqui. Um abraço, pessoal, e até o próximo mergulho. Até a próxima.